Segue o líder, o Palmeiras vence o Santos e é mais líder do que nunca do futebol brasileiro, do futebol nacional. Bom, e o Santos, hein? Situação periclitante, situação extremamente complicada, ainda mais agora que o Santos fecha essa rodada oficialmente na zona de rebaixamento. Nós vamos falar do jogo, nós vamos falar da situação das duas equipes, nós vamos falar dessa situação agora de próximos jogos, né? Situação complica por aí. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Rapaz, ontem no Allianz Parque, meu amigo, que jogo tivemos por lá, hein? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui nesse vídeo. Vamos falar um pouco dessa partida, desse confronto. Você pode ficar à vontade também para deixar sua opinião aí nos comentários. O que você achou do jogo, enfim. Fica à vontade, beleza? Bom, acompanhei Palmeiras e Santos ontem por inteiro. Acho que foi o grande jogo da noite, né? Antes também aqui, vou dar uma passadinha aqui pelos outros dois jogos da rodada dessa quinta-feira, né? Completando aí a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Já tinha jogado 6 partidas, né? Tinham sido disputadas na quarta-feira e ontem mais 3 jogos. O Fluminense venceu o Mirassol, o bom time do Mirassol. O Fluminense venceu por 1-0. Fortaleza e Ceará ficaram no empate em 1-1. Agora que coisa, né, cara? Fortaleza ganhava por 1-0 até os 44 minutos do segundo tempo. E aí toma um gol no finalzinho do Pedro Raul. Pedro Raul, aquele que tava no Corinthians até outro dia. E Jesus amado. No Ceará tá fazendo os golzinhos dele lá, né? 17 gols já na temporada nessa temporada de 2025. E o Ceará ontem conseguiu tirar uma vitória do Fortaleza que seria importantíssima se o Fortaleza vencesse, porque ia aproximar de Santos e do Vitória, que é o primeiro time fora da zona, né? Ia ficar 3 pontos do Vitória. Bom, e aí tivemos 9h30 da noite, Palmeiras e Santos, Palmeiras 2, Santos 0. Um jogo que foi... assim, o Santos jogou mal pra caramba, em vista do que vinha jogando nas últimas partidas? Não. O Santos fez uma partida dentro do que ele podia fazer. Ele conseguiu pelo menos se segurar e de vez em quando ali, quando tinha possibilidade de estocar, chegar ali com um certo perigo pro gol do Palmeiras. Mas quando chegava, era poucas as vezes. Eram muito poucas as vezes que o Santos conseguia se aproximar da área do Palmeiras, né? Porque no geral, o Palmeiras amassou o Santos. Os primeiros 25 minutos, por exemplo, de jogo, só deu o Palmeiras. Foi um rolo compressor. E o Brasão ontem, pra mim, foi o nome do jogo, né? Além do Vitor Roque, que fez 2 gols, vamos falar dele já já. Mas o Brasão, acho que foi um dos nomes, assim, que evitou uma goleada ontem. O Santos era pra ter saído ontem lá do Allianz Parque com 5, 6 nas costas. Saiu só com 2. Porque o que o cara pegou ontem, amigo... E olha que antes do jogo era dúvida, né? Eu tava acompanhando o pré-jogo de Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos ali, faltando 30, 40 minutos antes do jogo começar. Tava ouvindo ali, saiu a notícia, olha, o Brasão sentiu as costas no aquecimento, vai ser testado no vestiário, mas pode ser dúvida. E aí acabou que ele foi pro jogo. E ontem ele salvou o Santos de tomar uma senhora goleada do Palmeiras. Foram 31 finalizações, gente, do Palmeiras. 31 finalizações. É muita coisa. O Brasão fez aí pelo menos umas 11 defesas. Isso não é muito normal para um goleiro num jogo desse tamanho. Agora, o Santos, analisando o Santos, dentro do que pode, fez uma partida razoável. O Neymar ontem não foi pro jogo, né? A pedido segundo informações aí do pessoal da Baixada. O Neymar queria ir pro jogo, queria ficar no banco, mesmo na situação do sintético, né? Até porque tá vendo a situação, né? A água bater na bunda, né? Mas aí o departamento médico, o departamento de futebol decidiu não relacionar ele pro jogo. E ele já deve ter se encontrado com a equipe, né? Vai pro Rio para enfrentar a equipe do Flamengo no Rio de Janeiro. No próximo domingo, deve ficar no banco no jogo contra o Flamengo. O Santos conseguiu fazer uma partida, dentro do que podia ali, tranquila, entre aspas, né? Zé Rafael fez um bom jogo, o Ilharão fez um bom jogo. O Zé Ivaldo, antes da falha do primeiro gol, até que estava fazendo uma partida razoável, né? O meio-campo do Santos. Agora, o Santos pouco produziu no ataque. O Lautaro não conseguia dominar uma bola, muito mal. O Robinho Júnior, coitado, entrou ontem num jogo como titular, mas
uma atuação discreta, é um menino ainda, não dá pra cobrar dele que ele resolva todos os problemas do Santos. Eu acho que é até uma sacanagem nesse tipo de coisa, cobrar ele agora, né? Mas ele foi discreto ontem, ele fez uma partida bem apagada, mas eu acho que tem que dar mais chance pro menino. Tem que dar mais chance pra ele. Mas assim, no geral, o Souza também fez uma partida razoável ali pelo lado esquerdo. No geral, o Santos fez uma partida dentro do que ele podia fazer, ele fez bem. Só que, cara, tava jogando com um adversário que a confiança tá lá no alto. Né? Brigando pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras finalista da Copa Libertadores depois de uma semana épica, esplendorosa do jogo contra a LDU. Né? O Palmeiras ontem amassou o time do Santos, principalmente no segundo tempo. Porque o primeiro tempo, até os 25 minutos, realmente foi um rolo compressor do Palmeiras. Depois o Santos, até o final do primeiro tempo, ele consegue equilibrar o jogo. Consegue equilibrar, consegue sair um pouco mais e tal. Ainda sai um gol ainda em posição irregular. Um gol anulado e tal, beleza. Mas aí no segundo tempo, cara, o Palmeiras volta. E você vê como é que são as coisas, né? O Flaco Lopes, vou falar do Flaco Lopes aqui rapidinho. Porque é o seguinte, ontem, durante o jogo, primeiro tempo, ele tava jogando pra caramba. Pegava a bola, fintava, ia pra dentro da área e tal. Só que na hora de passar, ele tava errando. Mas tava bem no jogo. O problema era o passe. Segundo tempo, num erro ali do Zé Ivaldo, ele acaba caindo ali, a bola sobra nele. O tal do contra-ataque 2 contra 1. Ele só rola pro Vitor Roque, sai cara a cara com o Brazão. E aí o Brazão vem nele, acho que não sei se o Brazão imaginou que o Vitor Roque ia dominar a bola. E o Vitor Roque na passada já tira ele. E aí faz o primeiro gol do Palmeiras. Vitor Roque, que foi o nome do jogo, pelo lado do Palmeiras foi o nome do jogo, porque o segundo gol que ele faz, e aí eu tenho que dizer, o Abel Ferreira ontem com 0-0, ele poderia ter mantido a formação, tentado, entendeu? O Palmeiras com empate já garantia tranquilamente a liderança. Só que o jogo era importante. O jogo era muito importante. E o Abel tira praticamente ali o Martínez, ele tira o Martínez como volante, tira ele dali, coloca o Veiga, abre mais o time e vai pra dentro do Santos de vez. E o Veiga ontem no segundo tempo, mais uma vez, foi decisivo no segundo gol, né? Ele dá assistência pro Vitor Roque, sai cara a cara com o Brazão sai desesperado, ele cava por cima. Aquilo é golaço. Aquilo é golaço. Até o Abel Ferreira, né, na coletiva falou, o patinho feio que virou cisne. Porque quando ele chegou com uma desconfiança muito grande e realmente saiu embaixo da Europa. Eu lembro que eu até fiz um vídeo aqui sobre isso também, falando num vídeo que eu fiz sobre isso. Demorou pro Vitor Roque conseguir jogar, pagaram muito dinheiro nele, fato. Mas agora, cara, esse cara tá jogando demais. Tá jogando demais. E ontem o segundo gol que ele faz é um golaço. Uma cavada, a bola vai lentamente ali, entrando no gol por cima do Brazão. Que golaço, cara. Que golaço. 2-0, Palmeiras ainda teve bola na trave no final do jogo. Cara, o Palmeiras ontem era pra ter goleado o Santos. O resultado não reflete o que foi o jogo, se a gente olhar. Porque o tanto de chances que o Palmeiras criou, 2-0 ficou barato. Agora, falando da situação da tabela, né, do Santos, o Santos na zona de rebaixamento. Daqui a pouco eu vou falar da situação do Palmeiras também. O Santos agora tem 33 pontos, é o 17º colocado, um ponto atrás do Vitória. Um empate ontem tirava o Santos da zona de rebaixamento pelo critério de desempate. Mas o Santos não conseguiu. Só que a tabela do Santos agora pra frente, gente, preocupa. Porque o Santos pega o Flamengo domingo, 6h30 no Maracanã. É franco atirador, lógico. É time grande e tudo, mas o Flamengo tem tudo pra vencer essa partida aí. Claro que é futebol. Pode acontecer o Santos vencer lá? Pode, é futebol. Mas, mesma coisa que eu falei ontem. Eu comentei aqui no vídeo, né, do jogo de São Paulo ontem. Eu falei, olha, futebol tal, na hora que eu tava passando os resultados ali, né, imaginava que, de repente, o Santos poderia achar uma bola ali, talvez conseguir alguma coisa contra o Palmeiras. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras amassou o time do Santos ontem. Contra o Flamengo, imagino que o jogo vai ser nesse ritmo. Se o Santos ganhar o jogo, numa bola esparramada, num contra-ataque ali, numa bola esticada, ou então numa bola parada, num lance decisivo do Neymar, se ele entrar no jogo, se ele achar uma bola ali e tal. Pode acontecer, mas é muito difícil.
Tem tudo pro Flamengo ganhar essa partida. Depois o Santos tem o Palmeiras no final de semana, na data FIFA. Né, o jogo atrasado do primeiro turno, tal, lá na Vila. O Palmeiras vai estar cheio de desfalque, é verdade, por conta da data FIFA, né? Um monte de jogador convocado. O Santos provavelmente vai estar com o Neymar em campo, imagino eu. O jogo é na Vila, mas também é muito difícil. É muito difícil. O Santos ainda pega o Cruzeiro, que também é um outro time que está brigando pelo título. Tudo bem que pega o Cruzeiro na última rodada. Até lá, talvez o Cruzeiro possa ser que não esteja brigando pelo título. Ou não. Ou possa ser que o Cruzeiro tenha conseguido encostar e esteja ali precisando de uma vitória para ser campeão. Pode ser. Também tem isso. Né? Aí o Santos tem... Eu não tô falando na ordem não, tá, gente? Tô falando nos adversários que o Santos vai enfrentar. Aí ele enfrenta o Beira-Rio, né? O Inter no Beira-Rio. Vai ter que jogar naquela pressão no Beira-Rio. O Inter também tá mal. Também tá mal. Ali é confronto direto. O Santos já tem Juventude, tem Sport. Eu acho que o Santos já consegue fazer pontos aí contra o Sport, que já virtualmente tá rebaixado. Quando enfrentar o Santos, provavelmente já vai estar rebaixado matematicamente. O Juventude também, provavelmente a mesma coisa. Agora, o Santos perdeu, se a gente for olhar aí, 5 pontos que o Santos não poderia perder. O Santos tinha tudo para estar numa situação melhor no campeonato. O Santos perdeu para Vitória, em casa, e empatou com o Fortaleza em casa. São jogos que na hora que você vai chegar no final do campeonato e vai somar, você vai falar, caramba, esses 5 pontos fizeram falta. Esses 5 pontos aqui fizeram falta. Né? 2 pontos contra o Fortaleza e 3 pontos contra o Vitória, o Santos perdeu. Então, pode fazer falta, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Palmeiras, agora falando do outro lado, né? Se o Santos briga para não cair, o Palmeiras tá a poucos passos aí de ser campeão, talvez, no Brasileirão. Pode ser. E a situação do Palmeiras também não é muito fácil. Mas o Palmeiras, ele tem um time, cara, que é difícil. Por exemplo, o Palmeiras agora tem um jogo difícil contra o Mirassol. É um jogo chato lá no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia em Mirassol, próximo domingo. Acho que é 8h30 da noite, né, se eu não me engano, esse jogo. Jogo chato pra caramba, jogo encardido pra caramba, porque o time do Mirassol em casa não perdeu nesse campeonato, pra ninguém. Tirou pontos de muito time grande por aí, inclusive dos times paulistas aqui. O Mirassol tirou pontos de quase todo mundo. É um jogo muito chato. O Palmeiras pode se enroscar lá? Pode se enroscar, um empate e tal. E aí pro Flamengo já é uma forma de se vencer o Santos, de voltar a aproximar de novo e tirar uma diferença boa aí, né? Pode acontecer. Por que não? Agora, o Palmeiras tem uma situação na tabela que ele pega adversários aí que estão brigando para não cair também, né? O Palmeiras volta a pegar o Santos, pega o Vitória. Então, tipo assim, o Palmeiras ainda tem algumas possibilidades aí, né? Para poder garantir o título aí. E outra, o Palmeiras é um time muito forte mentalmente. Então, o Palmeiras tem ainda, sem estar na ordem, tá? Mas tem Mirassol, tem Santos, tem Vitória, o jogo do Vitória foi antecipado, era a 37ª, né? Foi pra 34ª por conta da final da Libertadores. Aí tem Fluminense, tem o Ceará, tem o Atlético Mineiro. Então o Palmeiras ainda tem o Grêmio. O Grêmio acho que já meio que se salvou. O Atlético Mineiro também acredito que tá próximo de se salvar praticamente, né? Não cravaria 100%, mas imagino que tá próximo de se salvar. Atlético que tem ainda ao final do Sul-Americana pra jogar. Já tem isso, né? No caso. O Palmeiras tem alguns confrontos aí que o Palmeiras teoricamente tem um pouco mais de facilidade, né? A tabela do Flamengo já é um pouquinho mais chatinha também. Então, eu acho que o Palmeiras tem tudo aí pra garantir mais um título brasileiro. Só que, claro, na segunda colocação tem o Flamengo aí que tá com uma fome danada. E tem o Cruzeiro que pode chegar também brigando ainda. Eu acho que o Cruzeiro não tá tão morto assim. Até porque Palmeiras e Flamengo tem uma final de Libertadores. Vai que numa dessa aí o Cruzeiro consiga
encostar. Palmeiras e Flamengo tropecem por alguma situação ou outra e o Cruzeiro consiga encostar. Vai que pode acontecer. Então, eu ainda não descartaria o Cruzeiro. Já cheguei a descartar, já. Mas o Cruzeiro não tá tão longe assim em termos de briga ali. Claro que é uma zebra, seria. Mas pode acontecer. Tá ali. Pode acontecer. Né? É isso, gente. Situação do Palmeiras brigando pelo título hoje é confortável. Situação do Santos para brigar para não cair, tá na zona de rebaixamento, é terrível, é perigosa, é angustiante pro torcedor do Santos. E tem muita coisa para acontecer ainda nessas próximas 6 rodadas aí, né? Lembrando que o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, que é justamente contra o Santos, né? Palmeiras e Santos têm um jogo a menos que vão disputar. E mais 6 rodadas aí para disputar no Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Então é isso. Gostou do conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder notificação. Hoje o vídeo foi um pouco longo, mas estamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus.